Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quero agradecer a Deus mais uma vez por este novo dia que o Senhor está nos dando. Sou o pastor Francisco Castro, estou aqui em Itaituba pastoreando a Igreja do Senhor, a parcela da igreja. Quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não é, se inscreva, compartilhe, nos ajude a dividir e a compartilhar a palavra de Deus, a levar avante o conhecimento da palavra de Deus. Quero pedir que você possa fazer um comentário, deixar uma tese, me chamar para uma conversa a respeito de algum assunto bíblico, para que possamos estar aprendendo. Eu aprendo a cada dia, já não sou tão pequeno, tão novo, porém, cada dia a gente está aprendendo, até porque enquanto estivermos vivos, a nossa vida é uma vida de aprendizagem. Porém, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, mais uma vez, no capítulo de número 45, né, quando estamos falando da vida de José. Estou aqui com a Bíblia Thompson e talvez a linguagem seja um pouquinho diferente da sua. Não há problema com relação a isso, porque os significados são praticamente os mesmos, não há diferença. E, irmãos, nós falamos no vídeo anterior a respeito da trajetória que Deus preparou a José. De quando ele era jovem, se você ver o vídeo anterior aí, você vai encontrar nele a trajetória de José. E aí você vai lá e vai ver que a trajetória de José, de quando ele começou a sonhar, Deus mostrar as coisas a ele até o trono de Faraó, até ele chegar lá a ser o vice de Faraó, o segundo no lugar de Faraó lá, a coisa foi um tanto difícil, não foi fácil. Porém, em tudo lá o tema mais ou menos assim, a gente leva a entender que em tudo Deus tem um propósito. Paulo escreve aos Romanos, ele diz isso. No capítulo 8, verso 28, Paulo diz assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Assim sendo, José, depois de toda aquela trajetória, depois de toda aquela peleja, depois de toda aquela luta, toda aquela batalha, as dificuldades, os medos, as angústias, a prisão e até injustamente, José agora está no trono. E aí agora chega seus irmãos e depois de uma trajetória, depois de uma longa peleja, e todos conhecem, José coloca copo no saco de alimento dos seus irmãos, e José prende alguns, e aquela coisa só para chamar a atenção, que na verdade ele não maltratou nenhum. De repente José já não suporta mais, e a Bíblia diz que José não aguentou sem chorar, vendo seus irmãos, e mandou que todos saíssem da sala, ficou só ele e seus irmãos, e ele se deu a conhecer a seus irmãos. O que eu acho interessante nessa expressão, eu particularmente, o que eu acho interessante nessa expressão é a questão de que José se deu a conhecer a seus irmãos. Por quê? Porque depois que José se dá a conhecer a seus irmãos, ele manda buscar o seu pai. Ele vai lá, aparelha toda uma carruagem, toda uma carreata, todo ali um aparato de pessoas para que vá lá e busque seu pai Jacó. Os irmãos vão lá, trazem Jacó de volta e José recebe Jacó com muita alegria em seu coração, até porque havia muitos anos que ele havia se visto, né? E agora José leva Faraó para apresentar Jacó para apresentar a Faraó. E o que eu acho interessante no capítulo de número 47 é que diz que Jacó, quando se encontra com Faraó, olha só, Jacó abençoa Faraó, no capítulo de número 47, está aqui, ó. Então, Jacó abençoa Faraó. Quando Jacó se encontra com Faraó, em vez de Faraó, que era o maior, que era o rei, que estava na iminência, que era o homem que estava em cima no poder, quem estava agora tendo o suprimento necessário para manter a todos e que estava com a riqueza extremamente grande, devido a estar pegando não só bens, mas propriedades e dinheiro, e enfim. E ele agora está aí na iminência, o reino de Faraó está na altura, está no ápice. De repente, chega Jacó, que vem da fome. É interessante as maneiras de Deus trabalhar. Vem Jacó, que vem das dificuldades,
que vem numa terra que está passando por peleja, sem alimento, está se alimentando daquela terra, e chega aqui agora a Faraó, e em vez de Faraó abençoar Jacó, é o contrário, Jacó abençoa Faraó. Isso é interessante, porque a bênção era, humanamente falando, pelo que muitas pessoas interpretam, as pessoas interpretam Filipenses 4,13, Filipenses 4,19, um dizendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, outro dizendo que o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades. Então, nesse caso, Faraó, por esta visão, Faraó que era o homem abençoado. Ele era que teria que abençoar Jacó. Pela visão de muitos líderes religiosos, só que não é muito assim que funciona. Nem sempre bonança quer dizer que você esteja na direção de Deus. E nem sempre escassez e dificuldade quer dizer que você está fora da direção de Deus. Nem sempre as lutas que nós enfrentamos quer dizer que nós estamos fora dos planos divinos ou em desobediência. Nem sempre. Às vezes, Deus ele tem a maneira de tratar. Uma vez um certo homem, ele ficou muito preocupado com esta situação, porque ele via os ímpios prosperando, ele via o homem que se afastava de Deus, que não estava nem aí se Deus existia, se deixasse de existir, crescendo, crescendo e prosperando. E ele chegou a escrever um salmo, o salmo de número 73. E ele ficou muito preocupado. E ele disse assim, olha, é em vão que eu purifico o meu coração, porque eu fico observando o ímpio, não há dificuldade, na sua morte não há dor, não há tribulação, ele só prospera, eles arrotam soberba, eles andam como se não estivesse pisando no chão, os camaradas têm uma vida totalmente regalada, e eu que purifico meu coração, eu que me purifico, vivo passando pendenga, eu vejo que agora é em vão. Aí ele disse, pois eu vou entrar, eu vou buscar Deus a respeito deste negócio. E ele buscou, e Deus respondeu. Ele disse até que eu entrei no santuário, e ali eu busquei uma resposta, e Deus respondeu a ele. Deus disse a ele, olha, a porção desses homens é dada nesta terra. Agora, para você a coisa é um pouco diferente, para mim que buscamos a Deus. Olha só a diferença de Jacó. Jacó, ele estava ali, ele sabia que estava passando dificuldade, os filhos estavam passando peleja, mas ele sabia também que era ele que tinha abençoar a vida de Faraó. E eu acho interessante que Faraó também não era bobo. Faraó não era bobo. Faraó sabia também que ele deveria ser abençoado por Jacó. E Faraó não hesitou. Não hesitou. Jacó já é velhinho, Faraó chega perguntando a idade que ele tem, numa conversa amigável, e Jacó estende a mão e abençoa Faraó. Irmãos, outra coisa. José se deu a conhecer a seus irmãos. Me responda uma coisa. Quando nós verdadeiramente nos demos a conhecer nossos irmãos, será que o que fazemos é certo? Será que nossos irmãos vão ver em nós aquilo que pregamos? José era um dedo duro, ó, apontava. José chegava em casa e entregava o defeito dos seus irmãos. Então agora era a hora dos irmãos chegar e dizer, ô José, rapaz, tu falava de amor, mas tu pegou pesado agora com nós. Tu falava lá de pureza, mas olha o tanto de mágoa no teu coração. Mas José não fez isso, não. Ele se deu a conhecer os seus irmãos, se abraçou, chorou muitíssimo e fez a famosa pergunta, como vai o vosso pai? Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Eu sou José. Olha, ele disse, eu sei que Deus me enviou na frente para o Egito justamente por causa dessa situação que ia acontecer. E os irmãos ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram calados, não tinham palavra. Eles não tinham palavra para responder. Por quê? Porque naquele momento eles não sabiam mais o que dizer, não tinha mais. Como é que aconteceu isso? Deus disse que ia honrar ele, honrou. Deus disse que ia levantar ele, ele levantou. Deus mostrou a ele que ele seria líder, e ele está aí sendo líder. E os irmãos na hora pediram perdão. E José disse, eu não guardo nenhuma mágoa no meu coração. Eu entendo os projetos de Deus. Vão lá, busquem papai. Traga papai para cá. Vamos nos alimentar, vamos viver bem. Infelizmente, irmãos, uma grande parcela dos cristãos de hoje, eles são muito rancorosos. São muito rancorosos.
Nós não podemos guardar isso. Jesus disse, faz o bem a quem te faz o mal. Ama aquele que te persegue, porque tu não sabe. Olha o que Salomão, um homem muito sábio, disse. No capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas. Eu sei que o assunto é um pouco diferente, não há problema. Mas olha, lança. É um assunto de fazer bondade. É a mesma coisa. É a mesma linha de pensamento. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito dia, tu vai achar eles. Reparte ele com 7, até com 8. Tu não sabe que mal há de vir sobre a terra. E aí, quando o mal vir sobre a terra? Ei, Jesus disse assim, granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para que eles possam vos receber nos tabernáculos eternos. O que as pessoas têm para dizer de nós, irmão? Analise o que os outros, o vizinho, o amigo, o necessitado têm para dizer de nós. O que estamos verdadeiramente fazendo? Porque estamos na terra como mordomos do Pai. É para que nós possamos servir ao Senhor com tudo o que temos. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, o verso de número 15, disse, eu de muita boa vontade me gastarei e deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que eu amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado, não importa. O importante é que eu esteja fazendo a vontade do Pai. José estava no poço, não reclamou. Eu estou certo do que eu estou fazendo. José foi com os ismaelitas, disse, não importa, eu sei o que eu estou fazendo, eu fiz a coisa certa, não errei. José chega para a casa de Potifar, diz, eu sei que a saudade é grande lá de casa, mas um dia Deus vai me dar a oportunidade de voltar a ver os meus irmãos e meu pai. Jacó está no presídio, não sabia nem se ia sair vivo dali, mas Jacó diz, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e Deus vai me honrar na hora certa. Jacó sai dali, depois que o rapaz lá, o padeiro, o copeiro, né, vai dar a taça de volta, e ele chega no faraó. E quando os irmãos chegam, aí eu imagino José lá no trono dizendo assim, meu Deus, quando é que eu vou ter a oportunidade de ver meus irmãos novamente, de dar-lhes um abraço, ou saudade de casa. De repente vem os irmãos procurando alimento, e José alimenta todos. Alimenta todos. Irmão, essa história é linda, que possamos aprender com José a não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ódio, limpar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus e que possamos viver na direção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um espírito de amor, porque João disse que Deus é amor. Deus é amor. Se amamos, somos filhos de Deus. Se guardamos ódio, vamos nos envenenando para que uma hora ou outra o inimigo possa ceifar a nossa vida. Então guarde esta palavra em seu coração. Se você tem algo contra alguém, perdoe. Saiba que em tudo Deus tem um propósito e alguém está te observando e você será vitorioso para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém? Um abraço, que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém.